A mágica da arrumação. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje o aprendizado para o futuro é baseado no resumo do livro A Mágica da Arrumação, realizado pelo aplicativo 12 Minutos. E eu vou passar pelos principais pontos do resumo que o aplicativo 12 Minutos fez. E eu achei bem interessante, porque a autora era uma especialista em arrumação. Ela é a Mary Kondo, que desde os 5 anos o principal hobby dela já era arrumar. E ela se tornou especialista, hoje ela tem 32 anos, já fez diversas consultorias e diversos trabalhos só focado nisso. E uma coisa interessante é que você vai aprender hoje como arrumar suas coisas. E uma coisa bem interessante é que ela fala que você precisa arrumar tudo de uma vez só. Então não é aquele pensamento que a gente tinha antes, que é fazer aos poucos. Ah, vamos arrumar esse cômodo hoje, aquele cômodo amanhã. Não, ela sugere que faça tudo de uma vez. E tudo de uma vez significa tudo no mesmo dia. E ela até coloca uma sugestão para que uma vez que você faça isso de uma vez só, ao longo do tempo você vai arrumando as coisas um pouquinho a cada dia. Então isso acaba sendo contraintuitivo e contra o próprio conceito que eu acabei de falar. Mas quando você deixa tudo organizado e arrumado de uma vez só na casa inteira, no seu dia a dia você consegue ir arrumando aos poucos, ou seja, pouca coisa vai ter bagunçada e você vai conseguir arrumar essa pouca coisa que fica bagunçada. Uma outra coisa bem interessante é que ela sugere que você busque a perfeição na arrumação. Então deixa tudo no seu lugar. E assim que você começar a fazer isso, você vai mudar de vida, porque a organização vai trazer mais organização para sua mente também e vai fazer com que você seja mais organizado e mais produtivo, mais eficiente, conquiste mais resultados e assim ganhe mais dinheiro e realize mais sonhos. Então, tudo isso começa com a organização do seu espaço. Uma coisa que ela fala é que às vezes a gente se torna acumulador. Tem tanta coisa que vai acumulando. E para que você consiga fazer uma organização, você começa justamente pelo descarte. Primeira coisa que você vai fazer é descartar tudo que você não usa, tudo que não presta mais, tudo que você fica acumulando sem necessidade. E se você fizer isso em primeiro lugar, isso vai te dar mais espaço na casa, vai conseguir trabalhar com as coisas realmente importantes e vai fazer com que você organize de uma forma mais fácil e rápida. Então ela fala que você precisa desfrutar do momento. Você precisa considerar que este momento de arrumação, por mais que você não goste, que seja um momento prazeroso, que seja um momento que você vai ter mais clareza, que você vai ter mais oportunidade de ter as coisas onde elas devem estar. E ao ter as coisas onde elas devem estar, você consegue conquistar mais coisas, alcançar mais coisas, porque tudo acaba ficando no seu lugar. Inclusive as atividades que você precisa fazer e com isso os resultados, a eficiência, assim como eu já tinha dito antes. Então, uma vez que você descartou, você precisa passar aquele pente fino na casa inteira e descartar tudo que não presta. Então, você precisa escolher em primeiro lugar ser feliz ao descartar. Se você ficar com aquela cara de emburrado, falar, droga, não queria me desfazer disso, não vai adiantar de nada. Você precisa ter uma mentalidade que aquilo que não presta mais não te serve mais e você vai dar embora, vai jogar fora, vai doar, vai vender, vai fazer o que você quiser, mas vai descartar. Uma outra coisa importante é que você organize da forma correta e ela sugere que você organize primeiro roupas, depois livros, depois material de papelaria, itens variados e, por fim, itens de apego emocional. Então, aqueles objetos que você tem um apego emocional, mas precisa descartar ou precisa decidir se vai descartar ou não, faça por último. Essa é a sugestão que ela dá.
Depois que ela sugere isso, ela começa sugerindo como arrumar as roupas. E aí ela fala que você precisa arrumar na ordem: blusas, partes de baixo, roupas de pendurar, meias, roupas íntimas, bolsas, acessórios, roupas para ocasiões específicas e, por último, sapatos. E aí ela sugere como fazer isso. Espalhe todas as roupas no chão e no mesmo lugar. Deve-se conferir se todas as roupas estão ali, pois nenhuma delas deve ser deixada para trás. Ela sugere que quando a gente deixa uma roupa para trás, isso significa que ela não serve mais e ela vai para descarte. Porque se você achasse que ela fosse importante ou que você gosta muito, ela não seria deixada para trás. Uma outra coisa importante que ela fala é que depois de espalhadas, veja se as roupas lhe trazem alegria, começando pelas roupas da próxima estação. É isso, as boas lembranças e recordações, o conforto e o bem-estar em usar determinada vestimenta são os critérios para saber se as peças serão descartadas ou não. Nunca pense que uma roupa que não lhe causa alegria por estar velha, por exemplo, deve ser guardada para usar em casa. Nossos momentos em casa são preciosos e não podemos desperdiçá-los usando roupas das quais tivemos pena de descartar. Então, mesmo em casa e agora num período de home office que muitas pessoas estão, use roupas confortáveis que te alegrem, que sejam bonitas, que te deixem bem, com uma autoestima boa. Esquece aquelas roupas que você ganha, que só usa como roupas meio que descartáveis, aquelas que você até mesmo usa às vezes como pijama. Não, joga tudo isso fora e só use as roupas que você gosta, as que te fazem ficar bem. E ela fala que as roupas velhas em nossos aposentos trazem um impacto ruim para a nossa autoimagem. E que é normal, depois do descarte, que a gente fique com 1/4 ou 1/3 do nosso estoque de roupas. Então imagine todo o seu estoque de roupas, você só vai ficar com 25% dele, ou 33%. É muita coisa para descartar. Uma vez que você faz essa limpeza, vai te dar mais espaço no armário e mais espaço e clareza na sua própria mente. Um outro ponto que ela traz é organizar as peças. Então coloque em cabides apenas as roupas que possam ficar felizes desta forma, como aquelas de tecido fino. Pendure peças pesadas do lado esquerdo e as mais leves do lado direito, pois assim há mais bem-estar no visual do seu guarda-roupa. Aqui é uma sugestão dela. Meias. Você não pode dobrar em formato de bolota, pois isso é o primeiro passo para perdê-las no meio do caminho. Roupas fora da estação. Crie para elas uma categoria na gaveta, como roupas de algodão, colocando o material como critério para melhorar a organização. Assim ficará mais fácil na hora em que elas forem requisitadas no momento adequado. Como guardar livros. Assim como as roupas, os livros devem ser todos colocados no chão e separados pelas seguintes categorias: geral, prática, visual, revistas. O descarte dos livros desnecessários é o primeiro passo, como são em todas as etapas de uma organização. Não se pode pensar em um possível interesse pela leitura dos livros desnecessários, uma mania comum entre leitores que acumulam livros inúteis. Ela conta que copiou alguns trechos inspiradores de seus livros do Hall da Fama, que é a lista daqueles difíceis de descartar. Com isso, ela diminuiu para no máximo 30 volumes em casa, quando antes tinha mais de 100. Tal estratégia pode ser usada por todos aqueles com dificuldades grandes para descartar os livros do qual tem maior apego. Itens diversos, um outro tópico que ela aborda aqui. Os livros, os outros objetos devem ser guardados porque se gosta deles e não simplesmente porque sim. Então você precisa pensar: quando você gosta ou são necessários, mantém. Quando você não gosta e não são necessários, joga fora. E a melhor ordem de arrumação dos itens diversos é:
CDs, DVDs, produtos de beleza e de pele, maquiagem, acessórios, documentos, eletrônicos, utilidades, provisões, utensílios de cozinha e outros. Os hobbies são uma categoria à parte para se arrumar no final. Dinheiro sempre ficar na carteira, pois criar cofrinhos e outros tipos de locais especiais só fazem acumular mais objetos e gerar mais bagunça, bem como caixas e fios, que devem ser descartadas o mais breve possível. Escolha um lugar para cada coisa. Todo objeto em casa deve ter o seu lugar, um lugar específico. Eles devem ser tratados bem, da mesma forma como tratamos as pessoas. Aqui fala que ela agradece cada objeto que esteve com ela durante o dia e ela não os espalha sem organização, pois esse é o primeiro passo para o efeito rebote, que é a bagunça total. Tudo deve ter um local apropriado. Valorize o que se tem e evite compras sem propósito. Isso vai evitar o excesso de informação visual e evita que se caia na armadilha da bagunça por meio da acumulação. Então, por fim, para resumir tudo, você precisa ter uma organização para ter mais clareza mental. Comece por descartar tudo, faça tudo de uma vez, em um dia só, pegue todos os itens de forma ordenada, comece por CDs, DVDs em primeiro lugar, produtos de beleza e de pele, maquiagem, acessórios, documentos eletrônicos, utilidades, provisões, utensílios para cozinha e outros. Nessa ordem ela sugere. Quando for arrumar as roupas, por exemplo, jogue tudo no chão, descarte as que não gosta, que você não sente bem e depois comece a organização efetivamente. Se você gostou desse vídeo, desse aprendizado para o futuro, dê o seu like, deixa a sua curtida e se você acha que essa informação vai ser útil para alguém da sua família, um parente, um amigo, pode compartilhar, fique à vontade. Grande abraço e até a próxima.